Boa noite, vamos iniciar nossa aula sobre estratégia saúde da família, que é mais um foco do SUS para atingir um dos seus objetivos principais, que é a atenção primária e a saúde coletiva, gerando promoção da saúde. Vamos só reforçar que o SUS ele sempre vai buscar atingir os seus objetivos essenciais, que é os seus princípios filosóficos, que são integralidade, universalidade e equidade, e para isso ele precisa estar o mais próximo possível da população. Então, um reforço sempre importante: toda vez que eu me cadastro numa unidade básica de saúde, eu gerencio o SUS, eu faço a minha parte de participação social e de controle nesse sistema. Então, o Programa Saúde da Família, ele hoje é definido como o ESF ou USF, que é Estratégia Saúde da Família ou Unidade de Saúde da Família, mas no passado e ainda mantém essa estrutura, que era chamado PSF. Por que o nome PSF? Porque era considerado Programa Saúde da Família. Um programa, ele tem começo, meio e fim. Uma estratégia é um modo de pensar que vai estar se modificando em todo o tempo à medida que os sistemas vão se transformando, que as necessidades vão surgindo, que a demanda vai aumentando. Então, o SUS entende que o melhor termo seria Estratégia Saúde da Família ou Unidade Saúde da Família. E essa mudança ela veio mais para mostrar para a gente que o SUS está em construção, né? Ele não vai ser finalizado de imediato, ele ainda tem um tempo de existir. O PSF é uma estratégia de reorganização da atenção primária, é o primeiro passo para atingir essa população e se reorganizar. Para o SF existir, né, como no passado ele era conhecido como Programa Saúde da Família, ele iniciou-se em 1991 com o Programa Agentes Comunitários de Saúde. Quem eram os agentes comunitários de saúde, né? Esse é um ponto importante para a gente entender a construção do PSF. O PSF foi desenvolvido em 1994 pela Portaria 648 de 2006 do Ministério da Saúde, que deu como essa configuração de como ele iria funcionar. Um outro passo foi gerar, né, a partir de uma nova regulamentação, 2488 de 2011, né, que revogou a 648 para a Estratégia Saúde da Família. Então é só uma mudança de termos para mostrar a abrangência e atingir uma esfera maior de reorganização do sistema. A estratégia prioritária do SUS é sair do modelo voltado para a doença e para a hospitalização. Então a ideia é trazer as pessoas mais próximo possível das unidades de saúde, desenvolver estratégias de promoção e prevenção da saúde, tornar o ambiente e a família mais saudável e envolvida com o seu processo de saúde e doença. Porque a gente sabe que a saúde é uma esfera muito maior, não é apenas uma ausência de doença, mas um bem-estar completo, seja ele físico, mental, né, e espiritual. Então, quando eu trato dessas esferas, eu tenho que envolver a família nesse contexto. E aí, a estratégia prioritária dele é reorganizar o sistema, saindo do modelo de atenção secundária e indo basicamente para o modelo de atenção primária. A atenção básica, ela se divide num conjunto de ações que vai desde o indivíduo até o coletivo, que engloba promover saúde e prevenir agravos. Ela tem um olhar no nível primário, que é promoção da saúde, educação e saúde, programas de imunização, e vai até um outro aspecto do SUS, que é a integralidade, até o que o indivíduo precisar de mais à frente para resolver os seus problemas de saúde. Entendendo que na unidade básica de saúde, a ideia é que seja tratado o primeiro nível de atenção. O Programa Agente de Saúde ele foi criado, como eu falei, em 1991, né, com a ideia de reduzir a mortalidade infantil. O programa teve parceria com a Unicef nesse tempo, porque regiões do Nordeste estavam muito sujeitas a baixa nutrição, mortalidade, e isso chamou a atenção. E criaram-se estratégias para trazer essas informações da comunidade para a unidade de saúde.
Da comunidade no sentido de que moradores desse bairro entendessem a dinâmica do seu bairro e levassem essas informações para a UBS em si, para que assim a unidade de saúde entendesse e pudesse tratar e gerar estratégias próprias para aquela população. E aí a gente dá o nome de territorialização com descrição da clientela. Então, cada agente comunitário, nesse tempo, identificava uma região próxima à unidade básica de saúde. Faz o cadastro dessas famílias, entende essa clientela e leva essa informação para a unidade básica. Outro ponto importante é a criação de vínculo entre a equipe e a população. A ideia é que a população seja conhecida da unidade básica de saúde. Isso é importante porque um território só atende a comunidade que faz que ele pertence. Então, se eu crio vínculo, é porque eu sou morador daquele bairro. Eu não posso ter na minha unidade básica de saúde pessoas de um outro bairro que não tenham criado vínculo nem com os agentes, nem com a própria unidade. O ideal é que as pessoas sejam conhecidas até pelo seu nome. Esse é um avanço da humanização do SUS e do interesse do SUS. Por isso que é muito importante o programa Agente Comunitário de Saúde. A formação da equipe se deu e ela é modificada à medida que o sistema avança, à medida que o sistema cresce. Ela é de formação básica um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem ou um técnico de enfermagem, de 4 a 6 ACS por equipe. Então, se eu olhar num panorama geral, se uma unidade básica de saúde tem 5 equipes, eu posso ter até 30 agentes comunitários de saúde fazendo essa demanda da população. Mas o que vai me dizer? O número de pessoas daquele bairro. Então, a unidade de saúde ela vai ser sempre o tamanho do bairro e a disposição do município para o seu crescimento. Lembram lá que um dos programas da gestão do SUS é a descentralização da saúde? Então, descentralizar é deixar a cargo do município resolver as suas esferas e necessidades. E isso passa a ser um desafio, porque se o município não tem muitos recursos, as suas unidades básicas de saúde também não têm. Mas, lembrando-se sempre que o SUS é um sistema em construção e tem muitos desafios pela frente. O que nós temos, né? Hoje, 43 mil equipes de saúde da família, isso no Brasil, que atende 63% da população. Que população? Lembrar sempre que o SUS vai sempre cumprir os seus princípios filosóficos, que entre eles eram a equidade, que representa a justiça social, que tem por definição, quem precisa de mais, mais, quem precisa de menos, menos. A gente tem hoje 263 mil agentes comunitários de saúde, isso também está modificado, porque a cada tempo eles são renovados, eles aumentam. Então, o que a gente pode perceber? Que as cidades vão se tornando cada vez mais dinâmica e cada vez mais que a atenção básica cresce, minimiza-se os impactos na atenção secundária. Então, assim, você pode perguntar, mas perto de mim eu não tenho nenhuma unidade básica de saúde que tem programas agente comunitário de saúde. Talvez a avaliação do Conselho Municipal de Saúde entende que o seu bairro não é vulnerável e que outros bairros precisam mais. Lembra que o SUS vai sempre buscar atender os seus princípios filosóficos. O agente comunitário de saúde, então, ele é um elemento central do trabalho das equipes, né? É ele que articula os serviços de saúde e a vida do território, a partir da compreensão de como é a dinâmica social dessa comunidade, de como é o processo de saúde e doença e de quais são as necessidades de prevenção. Então, quando a gente fala que a ideia é criar vínculo, que a ideia é trazê-lo para mais perto, que a ideia é trazer a família para mais perto da unidade básica, é através desse profissional que a gente vai atingir essa dinâmica. O que ele faz? O que o agente comunitário faz? Em essência, e o seu principal objetivo é cadastrar as famílias. Então, todas as famílias do território adscrito perto de uma unidade básica, elas têm que ser cadastradas na unidade básica de saúde. O agente comunitário ele faz a ligação entre a família e o serviço de saúde. Cada domicílio ele precisa visitar pelo menos uma vez por mês.
lembrando-se sempre dos princípios de equidade. Quem precisa de mais, mais, quem precisa de menos, menos. Então, se uma família é uma família estruturada, sem vulnerabilidade, sem indivíduos doentes, essa essa necessidade de visita diminui. E ela passa a ser mais espaçada, mas ela deve sempre acontecer. Portanto, se eu tenho alguém que tem mais necessidades, o indivíduo acamado, o indivíduo doente, a frequência de visita aumenta. Ele vai realizar um mapeamento de cada área e assim estimular as famílias a participarem da vida do posto. Quais seriam então as atribuições do agente comunitário de saúde? Primeiro, realizar um mapeamento de sua área. Então, cada agente comunitário chega em média a ser responsável por 200 e 300 famílias. É muita gente, mas ele precisa ter um mapeamento da sua área. Família, entendam, é um conjunto de pessoas, né? Então, que moram na mesma casa. E aí eu vou cadastrar essas famílias, a unidade básica terá um prontuário da família, com a sua microárea, com a sua área determinada, e os grupos de risco que ela faz parte. Então, se eu tenho a minha casa cadastrada, vai ter todos que moram nela e as condições de saúde de cada pessoa. E se dentro dessa família existir alguém que se enquadra em grupo de risco, algum idoso, uma gestante, uma pessoa portadora de doença crônica, essa pessoa vai merecer uma atenção maior. A outra finalidade do agente comunitário de saúde é orientar a comunidade quanto ao atendimento sobre práticas de educação e prevenção da saúde. São eles que fazem a interface entre a UBS e a comunidade, chamando para as ações de prevenção. Então, dias marcados, como o dia da campanha nacional de prevenção do câncer de mama e de colo de útero, quem vai fazer os convites, quem vai estimular a comunidade é o agente comunitário de saúde. Os programas de atividade física, né, as práticas de Lian Kun, também quem estimula e quem participa junto com a comunidade é o agente comunitário de saúde. Ele vai traduzir para a USF a dinâmica social da comunidade. Como é que essa comunidade se comporta? Ele vai trazer as necessidades sociais dessa comunidade. Ele vai participar da pesagem das crianças para identificar desnutrição ou malnutrição. Ele vai participar do entendimento sobre necessidade de Bolsa Família ou de alguém que esteja passando por algum tipo de necessidade que está sem benefício. Então é ele que faz essa parceria. Porque o importante é lembrar que a saúde não é só apenas a ausência de doença, ela é todo um contexto social. Então, interessa que o indivíduo esteja vivendo razoavelmente bem dentro de todas essas esferas. A atenção básica organizada, através da saúde da família, ela gera o que a gente chama de qualidade na atenção primária, na atenção básica, que são sinônimos. O que é essa qualidade? É tornar as práticas de promoção da saúde mais consistentes. Então, se uma unidade básica é ativa na prática de promoção da saúde, se ela é ativa nas campanhas no bairro, na relevância do bairro, se ela é significativa na vida dos seus, ela fortalece a atenção primária. Ela vai ser dividida em 2 momentos, né? Como saúde da família, como uma estratégia para organizar a atenção básica, que é o nível primário do SUS, e ser a porta de entrada para o sistema. Ela vai fortalecer a atenção e vai gerar acesso à reorganização das práticas embasadas na promoção da saúde. Então, à medida que as demandas vão chegando na unidade básica de saúde, o agente comunitário ele vai ajudar o posto a desenvolver estratégias que atendam aquela população, que sejam interessantes para aquela população. Então, tudo que a unidade básica de saúde deve fazer, deve ser voltada para reorganizar o sistema de saúde, minimizar os impactos, as idas aos ambientes hospitalares
e que ali seja resolvidos os principais problemas ou os problemas básicos de saúde e que seja fortalecido o vínculo para que assim os níveis de prevenção sejam atendidos. Por exemplo, as campanhas de imunização sejam atendidas. Porque se eu olhar de uma maneira simples, um indivíduo que conhece os seus idosos, um agente comunitário que conhece seus idosos, ele vai saber se eles estão sendo vacinados ou não, se eles estão controlando a sua pressão ou não. E isso tudo, de certa forma, irá impactar no programa Saúde da Família ou num sistema de forma geral. A estratégia Saúde da Família ela vai ser dividida em alguns pontos, né, para a gente entender como ela vai usar as informações que o agente comunitário traz para ela. Primeiro, a descrição da clientela. Então, como é a característica do meu bairro? Como são as pessoas? O meu bairro tem uma população de mais idosos? O meu bairro tem uma população de maior número de crianças? O meu bairro tem alto índice de violência? O meu bairro tem um alto índice de uso de drogas? O meu bairro tem um alto índice de suicídio? Meu bairro tem níveis precários de saneamento? Então, tudo isso vai ser discutido na unidade básica de saúde através de informações vindas pelos agentes. Ele precisa definir o território de atuação. Então, os agentes de saúde eles são distribuídos por equipe e cada equipe responde ao número de famílias, que será num território, né, de até 2 quilômetros de uma unidade básica de saúde. Então, para cada unidade básica de saúde, eu tenho um raio de 2 quilômetros que elas vão ser mapeados por aquela unidade de saúde da família. Existem algumas alterações nessa descrição? Sim, principalmente zona rural, onde as casas e os territórios são muito afastados uns dos outros. Então, são particularidades. Mas quando eu tenho uma cidade onde a densidade populacional fica concentrada numa região, isso fica mais fácil de organizar. Gera mais trabalho, porque hoje nós vemos que há uma concentração de moradores numa determinada região, principalmente quando a moradia sai de casas convencionais e viram edifícios ou prédios. Então, o número de famílias aumenta, tornando o trabalho exigindo mais dos agentes comunitários de saúde. A ideia de mapear a área é compreender a que segmento eu vou estar lidando, com qual estratégia eu vou estar buscando para atingir aquela população. Isso vai gerar um diagnóstico da situação da saúde daquela população onde o posto está. Qual é a demanda maior dessa população? A partir do cadastro dessas famílias e dos indivíduos que moram nessa casa, gera uma possibilidade de analisar a situação de saúde do território. Então, se eu tenho entendimento dessas necessidades, eu sei qual é a saúde do meu território, se ela é boa, se ela é regular ou se ela está péssima. A partir daí, eu planejo ações voltadas para a minha realidade social. E isso começa a ser desafio, porque o posto ele tem que ter uma dinâmica voltada à atenção primária, porém ele ainda vai ter o tratamento, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para doenças simples. A ideia é que ele seja fortalecido na atenção básica, mas ele ainda tem que realizar atendimentos. A partir dessa programação de atividades mediadas por critério de risco, ele vai priorizando a solução dos problemas. Então, se há um grande índice de idosos hipertensos, então ele vai ter que criar estratégias para atender essa população. Uma dessas estratégias que nós já conversamos é o que a gente conhece como hiperdia, né? Que foi uma das perguntas até. No hiperdia, o grupo de indivíduos com doença crônica, seja hipertensão ou diabetes, ele vai até o posto de saúde receber ou fazer troca de medicamento, ou receber uma nova quantidade de medicamento, ou levar os seus exames para ser avaliado, e é nesse momento que a promoção da saúde deve ser feita. Então, cabe aos profissionais que fazem parte da unidade de saúde da família interagir com essas pessoas nesse momento e tratar quais são as estratégias que ela pode desenvolver, visto que ela já tem um processo de doença, para minimizar agravos, continuar promovendo saúde para essa população e evitar que esses processos de saúde a levem a usar um nível secundário ou avançar nesse sistema.
Aqui é um exemplo, né, de uma territorialização dos problemas de um município. Então, esse quadro, ele determina como a UBS enxerga o seu bairro e a sua família. Então, ela vai ser dividida em família, um elemento social composto por moradores de uma mesma casa, e eles vão ser cadastrados. Isso vai corresponder ao que a gente chama de microárea. Então, uma família, ela está dentro de uma microárea, e a unidade básica de saúde tem as suas microáreas de abrangência. E tudo isso reporta para um distrito sanitário, que vai ter representação lá no conselho do município. Esse distrito sanitário é que vai dizer como é a saúde dessa família. O processo de trabalho da saúde da família, ele envolve vínculos, né? Ele envolve outros profissionais. Então, primeiro a gente tem que entender o que é interdisciplinaridade, que é a integração de técnicas e profissionais de diferente formação, que vão fazer parte do desenvolvimento da estratégia de saúde da família. A ideia é que eles participem da dinâmica social das famílias e possibilitem a assistência a essa comunidade. Qual que é a ideia geral e essencial? Então, a partir do momento que eu passo a interagir com uma dinâmica social, com uma família em si, eu passo a entender a cultura do lugar. Então, eu tenho que respeitar e valorizar os diversos saberes e práticas para que eu possa, de uma maneira integral, resolver os problemas daquela pessoa. Criar vínculo, confiança e compromisso. Então, quando eu inicio o trabalho de saúde da família, a ideia é que eu me aproxime mais das pessoas, eu tenho que respeitar os diversos saberes e as práticas dessa população. E assim, nesses momentos, através desse vínculo de confiança, dar noções corretas de educação e saúde, dar estratégias para a melhoria da qualidade de vida, respeitando como essa pessoa entende esses problemas sociais e, às vezes, desconstruindo conceitos errados a partir dessas práticas. A estratégia de saúde da família, ela vai avançar e vai culminar com o programa Núcleo Saúde da Família, porque o objetivo é, quanto mais perto da família eu estiver, mais próximo da atenção básica eu vou estar. O processo de trabalho, ele visa participação social. Lembram lá, né, que um dos requisitos da gestão do SUS era a participação social? A participação ativa da comunidade nas ações e nas avaliações para gerar um conselho municipal e assim desenvolver trabalhos específicos para aquela comunidade. Outro passo é a intersetorialidade, o trabalho de áreas sociais ou de organizações não governamentais que sejam voltados para a promoção da saúde, como as ONGs, né, que têm trabalhos fantásticos em manter as crianças longe da rua, em dar estímulos sociais aos idosos. Tudo isso vem a atender a estratégia de promover saúde. Isso gera um fortalecimento local e apoia as estratégias que são desenvolvidas pelo Programa Saúde da Família. Com isso, a gestão local vai se fortalecendo, o município vai se fortalecendo e o Sistema Único de Saúde vai sendo construído de maneira mais organizada. Aqui é só para a gente entender e lembrar do conceito de saúde que a gente tinha lá atrás. Saúde é um bem-estar físico, mental, psicossocial e não apenas ausência de doença. Essa é a segunda OMS. Essa intersetorialidade, ela vem para entender essas esferas do usuário, né? Dessas esferas do cliente, vamos dizer essa palavra, do SUS. Embora no SUS a gente sempre vá se referir ao usuário do Sistema Único de Saúde, a gente vai ter que entender o que ele precisa para considerar a saúde. Então, ele precisa de centros comunitários, ele precisa de centros de convivência, ele precisa de apoio aos jovens e idosos, ele precisa de assistência social, ele precisa de delegacias especializadas, principalmente a delegacia da mulher, porque tudo isso impacta na saúde do indivíduo. Então, quando eu discuto intersetorialidade, eu olho nessa esfera mais ampla possível da saúde. E isso tudo fortalece a gestão do SUS.
A composição básica do SUS, só para a gente reforçar e para a gente entender, a composição básica de uma unidade de saúde, só para a gente entender, é composta por um médico, por um enfermeiro, por um auxiliar de enfermagem, pelos agentes comunitários, pelo cirurgião dentista, o auxiliar de consultório dentário ou um técnico de higiene bucal. Essa é uma construção básica, que vai sendo melhorada à medida que a demanda daquela comunidade for maior. Esse é o nosso primeiro assunto para a reorganização do SUS, o Programa Agente Comunitário de Saúde e a sua ligação com a Estratégia Saúde da Família. Se você quer saber mais sobre o trabalho do Agente Comunitário de Saúde, eu vou deixar no Classroom um texto, um livro sobre o trabalho do agente comunitário e nele vai se discutir o que mais ele pode estar sendo feito. Então eu encontro vocês no portal, vão ter 2 questões sobre estratégia de saúde da família para a gente estar resolvendo juntos. Dúvidas, estou no WhatsApp e me coloco à disposição. Muito obrigada e boa noite.